tudo e antes de eu iniciar a minha mensagem, eu queria convidar as irmãs a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 31 e versículo 10. Provérbios 31, 10. Quantas conhecem Provérbios 31? Fala sobre nós, não é? Só falta lá ter o nosso nome, mas nós podemos pôr o nosso nome, certo? Provérbios 31, 10. Então diga assim comigo, este provérbio... Diga assim, este provérbio 31, diga com convicção, provérbios 31, fala sobre mim. Quantas mulheres virtuosas estão aqui nesta tarde? Então fala sobre nós, amém? Então provérbios 31, 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios, se puderem pôr a versão ARC, em todo o tempo é essa que eu vou usar. Então, mulher virtuosa, diga comigo, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E antes de eu iniciar a minha mensagem, eu queria falar um pouquinho sobre este Provérbios 31 e dizer-vos que este provérbio, não é? Ele é um poema escrito em acróstico, ou seja, é uma poesia com as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, Provérbios 31 é uma poesia, diga comigo, poesia, escrita para mim. As irmãs hoje vão sair daqui com aquela convicção de que tudo o que Deus tem planeado para as nossas vidas, Deus vai cumprir, amém? Então, é um poema escrito em acróstico, ou seja, é uma poesia com as 22 letras do alfabeto hebraico. Como se tivesse A, B, C, D, E, F, tudo ali em acróstico e cada versículo, cada verso deste poema começa com a letra do alfabeto. Então, podemos ver que Provérbios 31... quando nós lemos Provérbios 31, do 10 ao 31, nós não estamos propriamente a ver uma lista como deve ser a mulher virtuosa. Mas nós estamos antes a ver que este provérbio elogia a mulher na sua forma mais autêntica e multifacetada. Diga assim comigo, eu sou autêntica e multifacetada. Quantas mulheres reconhecem que isso é bem verdade? Sabemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Temos características que Deus colocou em nós de uma forma única. Amém? E Provérbios 31 começa, quando nós lemos Provérbios 31, começa com a referência de que estes foram os conselhos, alguns dos conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. E sabe, não há nenhuma indicação histórica da existência de um rei chamado Lemuel. Portanto, pensa-se que este seria um pseudónimo de Salomão e que terão sido conselhos que a sua mãe, Batseba, lhe terá dado. Então, estes provérbios, estes conselhos que a mãe do rei Lemuel lhe dá, através deste provérbio, a mãe incentiva o rei Lemuel a buscar uma mulher virtuosa e a não se entregar a qualquer mulher. Quantas mães estão aqui hoje? Quantas mães estão aqui? Esta mãe, ela dá vários conselhos diferentes ao seu filho, mas um deles é que ele não se entregue, não entrega a sua vida a qualquer mulher, mas que ele busca, ele encontre uma mulher virtuosa. Por isso começa por dizer, no 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? Então, o livro de Provérbios, se nós lermos outros capítulos do livro de Provérbios, nós vamos encontrar muitas referências a vários tipos de mulheres. Temos as mulheres promíscuas, mulher rixosa, mulher tola, mulher frívola, mulher caluniadora. Mas a mulher virtuosa ganha um capítulo inteiro sobre ela. Quantos já tiveram a oportunidade de ler o livro de Provérbios? E então nós vemos que realmente no livro de Provérbios fala de muitos tipos de mulheres. E eu creio que nesta tarde nós estamos aqui exatamente para que a cada dia possamos ser a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, e não sermos nenhuma daquelas outras mulheres que o livro de Provérbios fala. Posso ouvir um amém? Então, quantas estão aqui que são virtuosas? E deixe-me então também dizer que a palavra virtuosa, no original, ela significa de valor ou de força.
A palavra hebraica para virtuoso é usada mais de 200 vezes na Bíblia para descrever, sabe o quê? Para descrever um exército. Diga, uau! A palavra virtuoso na Bíblia aparece para descrever um exército. Então, no Antigo Testamento, esta palavra refere-se à força. É usada para significar apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, eficiente e notável. E também se usa essa palavra para referir-se a um homem de guerra, a vários homens de guerra e a homens preparados para a guerra. Vamos dizer de novo, uau! Porque só numa palavra, mulher virtuosa, e vendo o original do que esta palavra significa, nós vemos que Deus, Ele está a dizer tanta coisa bonita sobre nós. Amém? Diz que é alguém apto. Diga comigo, eu sou apta. Eu sou capaz. Sou vigorosa. Sou forte. Sou heroica. Sou poderosa. Sou eficiente. Sou uma mulher notável. Amém? Então, basta olharmos para a definição desta palavra para nós vermos o poder que existe numa mulher de Provérbios 31. Num só versículo, neste que nós lemos do versículo 10, nós vemos que Deus fala de mulher virtuosa, e já vemos todos os significados que a palavra virtuosa significa, e depois diz que o seu valor excede o de rubis. Então Deus diz que nós somos mulheres fortes, valentes, notáveis e que temos muito valor. Você pode olhar para essa mulher virtuosa ao seu lado e dizer: tu és virtuosa, tu és forte e tu tens muito valor. Agora eu vou dizer uma coisa que eu penso que todas nós pensamos, eu pessoalmente às vezes penso isto, que muitas vezes ao olharmos para Provérbios 31, podemos pensar que nós não temos metade destas características desta mulher. Alguém já pensou assim? Quando lemos Provérbios 31 e vemos tanta coisa que ela é, tanta coisa que ela faz, ela parece estar sempre ali no top, não é? Alguém já sentiu que, meu Deus, ainda me falta um bocadinho assim para chegar a ser a mulher virtuosa de Provérbios 31? Já alguém pensou isso? Muitas de nós, não é? Mas sabe, através deste capítulo da Bíblia, nós podemos perceber como Deus nos vê, como Ele nos criou para ser e todo o potencial que Ele depositou em nós. Sabe, Deus, quando olha para cada uma de nós, Ele não vê o produto em bruto. Ele vê aquilo que nós podemos ser. Ele vê o produto acabado. Ele vê todo o potencial que já há dentro de nós, que foi Ele próprio que colocou em cada uma de nós. Posso ouvir um amém? Deus, quando olha para si, Ele já vê tudo o que você pode ser, tudo o que você pode fazer, tudo o que Ele quer fazer através da sua vida, porque você, para Ele, é uma mulher virtuosa. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque é dessa forma que Ele nos vê. Sabe, por causa das circunstâncias da vida, nós muitas vezes vemos à nossa maneira. Sim ou não? Nós vemos-nos a nós mesmas como nós achamos que é. Mas aqui, Provérbios 31, Deus está a elogiar essa mulher poderosa que já existe em cada uma de nós. Essa mulher notável que Deus quer fazer através de nós. Então diga comigo, eu sou uma mulher notável para Deus. Amém? Então é isso que Deus quer fazer de nós. Essa mulher virtuosa, de valor e de força. Mas cada uma de nós que está aqui nesta tarde pode pensar, ok, Deus vê-me desta forma, mas eu também tenho a consciência de que eu não sou ainda, se calhar, essa mulher virtuosa. Ainda há coisas que eu preciso trabalhar na minha vida. E nós podemos perguntar, como é que eu posso ser essa mulher virtuosa? Você já se perguntou? Como é que eu posso ser essa mulher virtuosa? E sabe, todas nós, para sermos essa mulher virtuosa, nós precisamos de entrar num lugar. Diga comigo, eu preciso de entrar num lugar para ser essa mulher virtuosa. E sabe onde é esse lugar? A Bíblia chama-lhe da casa do oleiro. Amém? Diga assim comigo, eu preciso de entrar na casa do oleiro e me entregar
às mãos do oleiro. Queria convidar as irmãs a abrir a Bíblia então agora em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18 e logo o versículo 1. Jeremias 18, 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Até o 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Jeremias, só para nós entendermos o contexto histórico, Jeremias estava numa situação complicada. A nação de Judá tinha-se voltado contra Deus, eles estavam a seguir falsos profetas, eles estavam a adorar ídolos. Jeremias foi confrontado com uma tarefa: pregar o arrependimento a esta nação rebelde e apóstata. E Deus então o levou à casa do oleiro para lhe dar uma importante mensagem. E nesta experiência do vaso nas mãos do oleiro, nós temos uma referência ao que Deus pode e ao que Deus quer fazer com cada uma de nós. Aliás, para nos tornarmos uma mulher virtuosa, guiada pelo Espírito Santo, produzindo frutos do Espírito na nossa vida, precisamos de entrar na roda do oleiro. Diga assim comigo: Deus é o oleiro e eu sou barro em suas mãos. O que é que nós vemos aqui então em Jeremias 18? Já vimos que Jeremias estava a ter uma importante tarefa naquele tempo: pregar o Evangelho, pregar o arrependimento a esta nação que se estava a desviar de Deus. E Deus, para mostrar a Jeremias que ele, Deus, era poderoso para fazer uma mudança em toda uma nação, ele leva-o à casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, ele vê o que o oleiro faz com o vaso. Então, a Bíblia mostra-nos aquilo que Deus pode e aquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. No versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. E agora diga comigo: conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Quantos querem ser aquilo que Deus quer a seus olhos que nós sejamos? Amém? Tudo bem. Então, Isaías 64:8. Isaías 64:8. Se não der, não faz mal. Tiramos isto. Isaías 64:8 diz assim bem, diga bem alto comigo: mas agora, ó Senhor. Então agora diga ainda mais alto que estes barulhos todos. Diga: tu és o nosso Pai. Quantos podem dizer: Deus é meu Pai? Nós o barro e tu o nosso oleiro. Diga comigo: nós o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das tuas mãos. Então eu pergunto-lhe: quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Eu vou ser um bocadinho mais profunda e vou dizer que o oleiro é o seu Pai. Diga comigo: o oleiro, aquele que vai tratar da minha vida, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o meu Deus e o meu Pai. Diz o versículo então: tu és o nosso Pai. Levanta assim as suas mãos para o céu, se você pode, e diga: tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. Então vamos ver, o oleiro é Deus, o nosso Pai, e o barro somos nós. Sabe, eu quero dar graças a Deus e também agradecer publicamente à Isabel também, porque ela, sempre que eu tenho assim uma ideia, ela faz com que a coisa aconteça. Amém? Muito obrigada, Isabel, pelo teu carinho. Porque eu só suspiro e digo: será que eu consegui arranjar
uma mesa de um oleiro? Isabel diz logo que sim, é possível, ainda não sei bem como, mas eu vou conseguir. E dê uma salva de palmas a Jesus que eu tenho aqui a mesa do oleiro, amém? E sabe, quando ela me disse, tu não vais acreditar, mas eu encontrei uma mesa do oleiro, automaticamente eu pensei, Deus, tu és bom para mim. Mas tu és muito bom para aquelas mulheres todas. Porque eu creio que se Deus trouxe a mesa, Ele também vai fazer a obra em cada uma de nós, amém? Ele vai falar aos nossos corações nesta tarde, Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai usar cada pessoa que subir a este lugar para declarar a palavra sobre nós e Ele vai fazer tudo aquilo que tem que fazer neste tempo para que nós sejamos mulheres curadas e mulheres virtuosas. Amém? Então vamos lá. Uma coisa que chamou a atenção de Jeremias foi que a dada altura o vaso quebrou-se. Lemos lá no versículo 4. E o oleiro tornou a fazer outro vaso. Sabe, eu entendi ao ler isto que uma das coisas que permite fazer outro vaso é o facto de o barro ser flexível. E nós também precisamos ser flexíveis para permitir que Deus faça de nós o que Ele quiser. Permitir que Ele mude o nosso caráter, permitir que Ele mude a nossa vida, permitir que Ele mude os nossos pensamentos. Nós precisamos de ser flexíveis. Quando o barro chega às mãos do oleiro, e nós hoje vamos fazer assim uma viagenzinha só, há áreas que eu creio que durante o processo que nós temos como vaso nas mãos do oleiro, áreas da nossa vida que Deus trata connosco, amém? Que Deus precisa de tratar connosco. Então, quando o barro chega às mãos do oleiro, traz impurezas. Quantos sabem isso? Traz impurezas que precisam de ser retiradas do barro. Quando o barro começa a ser estendido e amassado com as mãos, o oleiro procura tirar toda a impureza e espécie de lixo que ainda haja. Quando o barro chega às mãos do oleiro, ele traz lixo, traz impurezas, traz pedrinhas, traz coisas que são precisas ser tiradas para que ele possa fazer um vaso. Então, quando ele estende o barro, e nós falamos que Deus é o oleiro e nós somos o barro, amém? Sempre que falarmos de oleiro, sempre que falarmos de barro, pense em si, pense em Deus. Então, quando o barro chega às mãos do oleiro, a primeira coisa que ele faz é estender e começar a tirar toda a impureza. Sabe porquê? Porque ele sabe que nenhum vaso se sustenta, nenhum vaso consegue realmente ficar assim bonito e ser um vaso para honra, para fazer algo, ser um vaso que possa ser usado por Deus. Nenhum pode ser um vaso que esteja bom para servir os outros se tiver impurezas. Porquê? Porque essas impurezas, elas vão provocar rachaduras no vaso e ele vai acabar por partir, vai acabar por quebrar. Então a primeira coisa que Deus faz quando nós chegamos até Ele é começar a tirar de nós as impurezas. Quantas de nós hoje entendemos que esta é uma realidade? Nós chegamos a Deus e precisamos que Ele transforme a nossa vida, precisamos que Ele mude a nossa vida, precisamos que Ele retire de nós tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não vale nada. Quando o barro então começa a ser estendido e amassado, o oleiro procura tirar toda a impureza e espécie de lixo que ainda haja. E sabe, quando ele começa a moldar, e isso é o interessante, é quando ele começa a moldar, as impurezas ainda podem estar no barro. E isso vai dificultar a modelagem do vaso. Então veja isto. Quando o barro chega à roda do oleiro, ele começa a tirar as impurezas, certo? Ele começa a limpar aquele barro. E depois ele começa a fazer a obra, começa a fazer o vaso. Só que aquele barro ainda pode ter impurezas. E sabe o que é que vai acontecer? À medida que ele vai construindo, ele vai percebendo que vai ter que rachar de novo. Vai ter que quebrar outra vez, porque ainda tem lixo naquele barro. Ainda não está apto para ser um vaso que finalmente ele fique bom. Então, quando o oleiro volta então a fazer, ele vê que aquele vaso ainda vem com rachaduras. Então, sabe o que o oleiro vai fazer? Vai desfazer e criar outro.
A nossa vida também é assim. Quando nós chegamos a Deus, nós vimos com impurezas. Nós vimos com lembranças, com sonhos destruídos. Talvez algumas de nós venhamos com feridas, com traições, com mágoas, com vergonhas. E sabe, Deus está disposto a criar um novo vaso. Deus está disposto a dar-lhe uma nova história. Mas sabe o que é que você precisa? Você e eu precisamos de fazer a primeira coisa. Precisamos de ser flexíveis. Diga comigo, flexível. Eu preciso de ser flexível para que Deus possa trabalhar na minha vida. Nós precisamos ser flexíveis e nos deixarmos moldar segundo a sua vontade. Lembra-se lá no versículo 4, nós lemos que o oleiro, ele faz outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Quantos querem conhecer a vontade plena de Deus para a sua vida? Então diga a alguém que está ao seu lado, ser flexível para Deus. Para que Ele te possa moldar, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que Ele possa fazer de ti um vaso novo. Então, para além do oleiro, já falámos do oleiro, que é Deus, o nosso Pai, falámos do barro, que somos nós. A mesa do oleiro tem o que é chamado o torno. O que é o torno? É uma peça formada por 2 discos de madeira e vocês hoje têm aqui um torno, têm aqui uma mesa do oleiro, portanto vocês podem visualizá-la. E como é que funciona? Uma peça formada por 2 discos de madeira unidos por um eixo, sendo um disco maior na parte inferior e um menor na parte superior. Vocês podem ver que é assim, certo? 2 discos, um maior, outro menor. E no disco maior, e aqui esta mesa do oleiro, ela é mais antiga, mas em outras mesas, e verdadeiramente talvez ele possa também usar os pés para isso, este disco maior, ele roda, certo? E a verdade é que o oleiro com os pés, ele faz rolar. Eu não sou oleiro, irmãos, não me perguntem como é que eu faço isso. Mas o oleiro com os pés, noutros instrumentos, eles têm também como uma espécie de um pedal, em que com o pé eles conseguem rodar este primeiro disco. Com os pés rodam o primeiro disco e o segundo disco ele está aqui e é no segundo disco que eles colocam o vaso, o barro, para começar a modelar o vaso. Amém? Escute isto. O oleiro com os pés faz a roda girar. Sabe, isso fala-nos de que a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela gira, certo? Você consegue parar o tempo? Você consegue parar o que acontece à sua volta? Você consegue parar o tempo? Não, certo? O tempo anda. E a verdade é que a nossa vida, ela tem que estar segura em Deus. Você e eu precisamos de entender que quem faz a roda girar é Ele. Você tem que entender que a sua vida, ela tem que estar no centro da vontade de Deus e que a sua vida não depende de si como ela corre, não depende de si o tempo correr, ela gira. Quando já repararam que a nossa vida está, certo? A nossa vida está ali a girar. E nós somos como aquele vaso que à medida que a nossa vida corre, o que é que está a ser formado? Que vaso está a ser formado? Veja, no disco maior, o oleiro com os pés produz o movimento de todo o torno, fazendo-o girar. E sobre o disco menor, que é móvel, ele coloca o barro para ser moldado. E veja isto, é imprescindível que haja uma perfeita harmonia de todos os movimentos nesta etapa. E ainda neste ponto, ainda já ali com o oleiro a fazer correr, com o vaso em cima do disco menor, ainda ali ele pode encontrar impurezas. Ainda naquele estado, ele ainda pode encontrar coisas que têm que sair do barro. Posso ouvir um amém? Sendo o disco menor onde se coloca o barro, quando o oleiro ainda encontra impurezas, ele começa a retirá-las.
E o oleiro então precisa de quebrar aquele vaso para fazê-lo de novo. Porque senão ele sabe que ao secar ele vai rachar, porque ele não pode secar com deformidades. Ele vai partir se seca com coisinhas, com lixo no barro, nele. Então, veja só isto, o trabalho do oleiro faz-nos entender que primeiro, para sermos um vaso nas mãos de Deus, nós temos que ser limpos das impurezas. Sabe, talvez ainda, enquanto falamos disto, ainda seja uma coisa muito, muito teórica, muito de ver aquilo que eu estou a ver, o barro. Mas a verdade é que a nossa vida, ela precisa de ser limpa por Deus. Ela precisa de ser limpa pela palavra de Deus. Há tanta coisa, se nós parássemos para pensar um pouco sobre como nós somos, quem nós somos, ainda há tanta coisa para tirar de nós. E Deus quer fazer de nós aquela mulher virtuosa. Mas para isso você e eu precisamos de entrar nesta roda. Precisamos de entrar e perceber que Deus tem uma obra a fazer connosco e que todas as coisas que nos acontecem servem para limpar aquilo que está mal em nós. Você está disposta a isso? A entrar na roda do oleiro? Quantas dizem, Deus, faz de mim o que tu quiseres? Eu quero ser usada por ti, eu quero que tu faças algo na minha vida, eu quero que a minha família seja transformada, eu preciso tanto de ti. Mas nós esquecemos-nos às vezes que precisarmos dele é sermos flexíveis para que ele nos mude. Então diga bem alto, eu estou flexível a que tu mudes tudo em mim. Amém? Outra coisa que nós entendemos no trabalho do oleiro é que ainda quando Deus já está a trabalhar connosco, ainda podem vir à tona impurezas, problemas que ainda temos para resolver e que têm que ser arrancadas da nossa vida. Sabe, eu encontro duas coisas aqui ao olhar para a roda do oleiro. A roda simboliza, como eu disse há pouco, a nossa vida. E a velocidade da roda é controlada pelos pés do oleiro. A nossa vida tem que ser controlada por Deus. Nós temos que estar conscientes de que nós não temos controlo, não temos domínio sobre o tempo. Já entendeu isso? Não temos controlo. Deus tem que estar no controle da nossa vida. E outra coisa interessante é que o segundo disco, ele tem que estar no centro. Ou seja, tem o disco maior e o outro disco ele tem que estar no centro. E também o vaso é colocado no centro do disco menor, exatamente como está. E o que é que isso quer dizer para nós? Significa que tudo tem que estar em equilíbrio, que a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Sabe, o vaso que somos nós tem que estar aqui, no centro. Enquanto a roda gira, enquanto a nossa vida gira, você e eu precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque quando você não estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver mais ao lado, a nossa vida entra em desequilíbrio. E sabe, há muitas pessoas que estão desequilibradas. Há pessoas desequilibradas emocionalmente. Pessoas desequilibradas na família, no trabalho, tudo isso porque elas não estão no centro da vontade de Deus. É real, irmãs, há muitas mulheres completamente desequilibradas. Porquê? Porque elas estão afogadas em tantas coisas que elas perderam o centro da vontade de Deus. Ainda que elas conheçam a Deus, ainda que elas venham à igreja, ainda que elas tenham muito conhecimento de Deus, elas estão tão assoberbadas com tanta coisa, com tantos sentimentos, com tantos pensamentos, com tantas cargas, que elas se desequilibram. Porquê? Porque elas deixaram de estar no centro da vontade de Deus. E enquanto a roda gira, enquanto o tempo passa, começam a sair do centro da vontade de Deus. E não conseguem estar mais no lugar onde Deus pode fazer a obra na sua vida. Então diga comigo, eu preciso de estar no centro da vontade de Deus.
Então, o vaso que Jeremias viu estava quebrado e nós também chegamos dessa forma a Deus, com impurezas. E ainda que já estejamos na roda, pode continuar então a haver coisas para tirar da nossa vida. Então, quantas querem ser moldadas por Ele? Eu vou destacar-lhe aqui 3 pontos que você precisa para ser moldada por Deus. Primeiro, você precisa de estar na mesa do oleiro. Diga comigo, eu preciso de estar na mesa do oleiro. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E eu preciso de ser flexível para que Deus comece a trabalhar em mim. O oleiro, ele sempre vai procurar fazer um vaso de excelência. Eu quero perguntar quantos vasos de excelência estão aqui nesta tarde. Amém? E quando eu estava a meditar sobre Jeremias 18, sobre a roda do oleiro, sobre aquilo que o oleiro faz no barro e através das suas mãos ele modela o vaso. Eu encontrei 4 áreas que Deus restaura em nós enquanto nós estamos nas mãos do oleiro. Sabe, enquanto nós estamos ali a ser trabalhados pelo oleiro, pelo Deus nosso Pai, há tanta coisa que Deus começa a trabalhar na nossa vida, áreas que Deus restaura na nossa vida. Eu vou falar-lhe de 4 áreas e vou tentar ser breve no sentido que eu quero dar alguns exemplos bíblicos. Não vou contar a história toda, mas quero contar-vos alguns apontamentos de algumas personagens bíblicas que mostram que enquanto nós estamos na roda do oleiro, nós somos transformadas e há áreas que Deus começa a restaurar na nossa vida. Amém? A primeira coisa que Deus restaura connosco, diga comigo, identidade. Sim, Deus restaura a nossa identidade. E para isso eu vou contar-vos, não sei se as irmãs conhecem, mas eu vou contar-vos a história das filhas de Zelofeade. E isso está em Números 27. E nós aí podemos ver a história de 5 irmãs. Aqui alguém tem irmãs? Então, 5 irmãs. Quem é que tem 5 irmãs? Uau, e mais irmãs? Só 5? Uau! Então aqui nós também temos 5 mulheres, 5 irmãs. Isso está em Números 27, versículo 1. Logo no versículo 1 nós temos lá a história. Depois, se as irmãs quiserem ler um bocadinho para perceberem o contexto, podem ler para trás. Mas eu vou tentar dar aqui uma geral. Onde é que nós estamos? Estamos no tempo em que Moisés mandou espiar a terra prometida. Quantas sabem isso? Não é? Deus tinha prometido a terra, então Moisés manda espiar a terra. E vão 12 espias, certo? 10 vêm com um relatório negativo, somente 2 vêm com um relatório positivo. E o povo, para não variar, ele começa a murmurar, retoma a murmuração contra Deus, porque não vamos conseguir chegar à terra que Deus prometeu e blá blá blá, e tantas coisas que eles murmuravam. Durante todo aquele tempo eles sempre tinham reclamado, certo? Eles tinham saído do Egito, da escravidão, eles estavam no deserto e nós sabemos que aquele percurso até à terra prometida poderia ter sido muito rápida, mas eles, com tanta murmuração, andaram ali às voltas. Quantas conhecem a história? Então, há aqui um ponto em que então eles vão espiar a terra e o povo, ele começa a dizer, não vamos conseguir, Deus trouxe-nos para aqui, isto não vai dar nada. Enfim, aí Deus decidiu, olhem, chega. Todas aquelas pessoas que têm murmurado, todas essas gerações, não vão entrar na terra prometida. E somente aquela geração de 20 anos para baixo é que vai entrar na terra prometida. Todos aqueles que não tinham visto os milagres do Mar Vermelho e tudo isso, que não tinham entrado nessa onda de murmuração, esses iam entrar. Mas todos os outros iriam morrer no deserto. E Zelofeade, ele faz parte desses que morreram no deserto. E sabe, então aí aparecem as filhas de Zelofeade. Porquê? Porque Moisés, antes de entrar na terra prometida, Moisés manda fazer um censo. Vocês mais sabem o que é um censo, certo? Costuma-se fazer também hoje em dia, contar população. E nesse censo também se dividiram as terras. E também se fez, portanto, as divisões das heranças para aquelas pessoas que iriam entrar na terra prometida. E o que é que acontece com Zelofeade? Ele só teve 5 filhas. E a lei dizia que
quando havia a herança era entregue ao filho mais velho, ao varão, ao homem. Mas não havia homem. Só havia 5 irmãs. E nós vamos ver essa história em Números 27 e vamos ver como Deus restaura a identidade e a paternidade destas mulheres. Então diz, e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O que é que elas fizeram? Elas não eram detentoras da herança, certo? Elas perderam a herança porque não havia irmão, não havia filho varão. Então qual era o destino delas? Sem pai, porque o seu pai morreu, sem herança, sem paternidade, sem identidade. Toda a sua vida estava agora destinada a viver à custa de outras pessoas, a viver com outras pessoas, porque elas não tinham nada. Elas tinham tudo com o seu pai, mas agora não tinham nada. Então o que é que elas fazem? Elas vão diante de Moisés. Diz versículo 2, e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, o nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Então aquelas mulheres foram diante de Moisés e disseram assim, olha, porquê é que nós vamos ficar sem nada só porque não temos um irmão? Dá-nos a parte da nossa herança, dá-nos a parte do nosso pai. E o versículo 5 diz que Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Eu acho isso interessante. Moisés não soube responder. Moisés não soube dar uma resposta àquelas mulheres. Porquê? Porque a lei era contra elas. Ele foi diante de Deus. E agora veja a resposta de Deus. Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Digam, uau! Elas, sabe, há outras versões que diz assim, e Deus disse a Moisés, elas têm razão. É bonito, sabe porquê? Porque aquelas mulheres perderam a identidade, perderam o pai, elas não tinham referência, elas perderam a herança, elas perderam tudo. Mas havia um pai no céu que tomava conta da sua causa. E elas foram dizer assim, olha, nós não temos pai terreno, mas nós temos pai no céu. E eu peço-te a minha herança. E Deus disse, elas têm razão, é delas. E Deus mudou a lei por causa delas. Diz que a partir dali, se vocês continuarem a ler, diz que ele disse, tens razão, falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Deus mudou a lei por causa daquelas 5 irmãs. Veja, quando você não tem nada, quando você não tem identidade, quando você não tem paternidade, há um Deus no céu que é seu pai, que luta por si, que luta pela sua causa e diz, não, elas são minhas filhas e eu vou dar-lhes aquilo que elas necessitam. Deus mudou a lei por causa daquelas mulheres. Diga assim comigo, mulher, uau! Deus muda leis por causa de mim. Você crê nisso? Então, o que estava destinado para elas era ficar dependente de outras pessoas, não ter direito à terra. A morte do seu pai, a falta de paternidade, resultou também numa falta de identidade. Mas a causa destas 5 mulheres foi atendida por Deus. Elas perderam o pai, perderam a identidade, a falta de paternidade ia colocá-las numa situação de dependência, mas elas receberam a identidade de filhas de Deus. E sabe, muitas mulheres perderam a identidade por muitos motivos. Talvez a falta de um pai, ou talvez a falta de um pai presente, ou talvez um pai presente, mas ausente. Erros dos nossos antepassados, sonhos que nos foram roubados por nossa culpa ou por culpa dos outros. Porque vejam, estas mulheres, no versículo 13, elas dizem que o pai morreu no seu próprio pecado. Havia pecado ali. Quantas famílias herdam pecados dos pais e herdam consequências por causa dos pecados dos pais? Sim ou não?
Estas mulheres iam perder tudo, perder a herança, o sustento, o futuro, mas Deus atendeu para a causa delas e a lei foi mudada por causa delas. Sabe, quando nós estamos ali nas mãos do oleiro, Ele dá-nos identidade através da sua paternidade. Porque essa é uma das coisas que Deus tem que tirar da nossa vida. Essa é uma impureza que pode vir no nosso barro. Falta de identidade, falta de paternidade. Então Deus, quando começa a moldar-nos e nós estamos ali nas mãos do oleiro, há ali aquela área que Deus tem que arrancar da sua vida. Essa falta, Deus vai preencher com o amor de Deus. Ele vai arrancar essa ferida que essa falta de identidade trouxe à sua vida. Mulheres que foram abandonadas pelos maridos e tiveram que de alguma forma sustentar a carga sozinhas. Elas sentem-se perdidas, parece que perderam tudo, podem até ter perdido a herança, mas Deus é seu Pai. Vou dizer de novo, Deus é seu Pai e vai arrancar da sua vida essa falta de identidade e dar-lhe uma vida nova e dar-lhe uma paternidade que faz com que você caminhe nesta terra com autoridade. Amém? Então diga, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Deus quer arrancar desse barro que você é. Sabe, se você começa a crescer, um vaso começa a crescer com essa falta de paternidade, você vai rachar em algum momento, mas Deus vai tratar isso consigo. A Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que receberam Jesus deu o poder de serem feitos, diga comigo, poder, direito. Eu tenho o poder, diga, eu tenho o poder. E tenho o direito de ser uma filha de Deus. Aqueles que creem em Jesus, Deus deu esse direito. Tu tens o direito de ser filha de Deus quando tu crês em Jesus. Amém? Então diga comigo, quando eu estou nas mãos do oleiro, é restaurada a minha identidade. Sabe, a segunda coisa que é restaurada quando nós estamos na mão do oleiro, uma das coisas, a segunda que eu marquei, que Deus restaura quando nós estamos ali nas mãos do oleiro, é o nosso propósito. Diga comigo, propósito. Quando nós falamos de propósito, nós falamos do verdadeiro sentido da nossa vida, daquilo que realmente nós nascemos para ser. E todos nós fomos criados, sem exceção, por Deus, para um propósito específico. Eu sei que vou pedir muitas vezes às irmãs para me ajudarem, mas diga, eu nasci com um propósito específico. E diga a alguém que está ao seu lado, se tu pensaste que estavas aqui por acaso, estás completamente enganada, porque tu tens propósito em Deus. Amém? Quantas têm propósito em Deus? Às vezes a nossa falta de conhecimento de Deus faz-nos não entender ou não ver o que Deus quer fazer connosco. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é uma realidade. Às vezes o facto de nós não conhecermos o que Deus tem para nós, o facto de nós não conhecermos quem Deus é, faz com que nós não vejamos aquilo que Deus está a fazer em nós. A falta de conhecimento é a pior coisa que nos pode acontecer, porque nós não entendemos o que Deus está a fazer connosco. E muito facilmente nós não consideramos que o que está a acontecer é parte do nosso propósito. E para dar-vos esse exemplo, vou falar-vos de Esther. Esther, ela teve que ser lembrada a certo momento do seu propósito. Às vezes nós também precisamos de ser lembradas do nosso propósito, certo? Esther era uma jovem judia que pertencia a uma família que já era a 4ª geração de exilados na Babilónia. A certa altura, nós sabemos a história, o rei procura uma nova esposa e Esther é escolhida dentre todas as jovens do reino. E quando sai um decreto para que o povo judeu seja morto, Mardoqueu, seu primo, a faz lembrar de algo precioso, que eu quero dizer que Deus também a quer lembrar a si hoje. Sabe, há uma coisa interessante, é que Esther, ela fazia parte, como eu estava a dizer, da 4ª geração de exilados na Babilónia. Havia em Esther vou chamar-lhe uma maldição. Ou seja, há 4 gerações que a família dela estava escrava.
E através de Esther, Deus vai trazer um rompimento à vida daquela família. E sabe, eu creio que muitas vezes nós vimos também carregadas de muita coisa, certo? Muitas vezes nós somos fruto de muita coisa que também aconteceu com os nossos antepassados. Mas eu quero dizer nesta tarde que Deus, através de si, pode fazer algo completamente diferente, algo novo. Se você diz, mas a minha família sempre foi amaldiçoada, mas a minha família nunca foi próspera, mas a minha família ela tem uma continuidade de doenças. Eu quero dizer-lhe que através de si, Deus vai romper essa maldição e vai dar-lhe uma vida nova a si, a sua casa, a sua família e todas as gerações que vêm depois de si. Esse é o propósito. Quando você está nas mãos do oleiro, quando Ele está a cuidar da sua vida, você ganha identidade, você sabe quem é. E você também ganha propósito, você sabe para que serve. Então vamos ver Esther, capítulo 4 e versículo 13. E diz assim: então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E depois diz: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Sabe, Mardoqueu estava a dizer: olha Esther, não penses que por estares na casa do rei, porque tinha saído um decreto que todo o povo judeu ia morrer. E ela era judia, dentro da casa do rei. E Mardoqueu, o seu primo, disse: olha Esther, não penses que é por estares na casa do rei que não vai acontecer-te nada a ti. Não penses que Deus não vai livrar o seu povo de outra forma, porque Deus vai usar outra pessoa. Sabe, isto às vezes custa-nos. Mas é que Deus, se você não responde, vou dizer-lhe isto, se você não responde, Deus vai levantar outra pessoa. Se você não faz aquilo que Deus lhe mandou fazer, Deus vai na mesma fazer a sua obra. Por isso eu creio que estou aqui diante de mulheres que dizem sim a Deus. Usa-me a mim, Deus, eu estou aqui. Sabe, então deixa-me dizer-lhe que às vezes nós, ali nas mãos do oleiro, nós não somos flexíveis. Nós não permitimos que Deus trabalhe conosco, porque há coisas que nós queremos manter. Os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver as coisas, os nossos achos. E Deus está a dizer: ok, meu filho, minha filha, se não permites que eu tire estas impurezas, não vais poder ser usado por mim como um vaso de honra. Porque quando começares a crescer, vai haver rachaduras em ti. Quando quiserem pôr a água do Espírito Santo sobre ti, ela vai escorrer. Porque um vaso que está rachado, ele não vai servir para poder fazer a obra de Deus. Então, Mardoqueu disse a Esther: olha Esther, eu não sei o que é que tu pensas. Se tu pensas que tu não te vais levantar e que Deus não vai fazer nada, enganas. Deus vai levantar outra pessoa. Mas depois ele diz: será que não é exatamente para um tempo como este que tu foste levantada rainha? Será que não foi para isto que tu foste para o palácio? Eu quero dizer-lhe, irmã, será que não foi para este tempo que você nasceu? Nós às vezes pensamos, ou passa-nos pela cabeça, há algumas mulheres: o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê que eu nasci nesta família? Fui rejeitada, podia estar noutro país qualquer, podia ter nascido noutra família, podia ter sido tudo tão diferente na minha vida, mas eu quero dizer-lhe, se há propósito em si, se você crê que há propósito em si, você sabe: eu não nasci neste tempo, eu não nasci nesta família por nada. Eu nasci porque Deus tem um propósito para a minha vida. Eu nasci porque Deus quer fazer algo comigo e através de mim. Então Mardoqueu lembra Esther: olha, foi para este tempo que tu foste chamada. Eu quero dizer-lhe, foi para este tempo que você foi levantada neste lugar, nesta cidade, nesta casa, neste momento, nesta sociedade. Foi para você e eu fazermos a diferença. Então diga assim à sua irmã: foi para este tempo que tu nasceste. Diga-lhe: há algo específico que Deus quer fazer contigo. Então faça-lhe assim e diga: tens que ser flexível.
Amém? Então diga, quando estamos nas mãos do oleiro, é restaurado o nosso propósito. Quando Deus começa a tirar aquelas pedrinhas dos nossos nãos, quando Deus começa a tirar aquele lixo que nos impede de fazer a obra de Deus, que nos impede de ser testemunho de Deus, quando nós somos flexíveis e Ele começa a tirar isso da nossa vida, nós encontramos propósito para a nossa vida. A terceira área que Deus me falou que Ele restaura enquanto estamos nas mãos do oleiro é outra que talvez não falemos muito, mas que eu entendi que neste tempo é algo que até se fala muito, que é sobre o sentimento de pertença. E eu quero dizer, o sentimento de pertença é a sensação de nós estarmos... Porque quando eu comecei a pensar em sentimento de pertença, eu fui ver o que é que isso significava. E diz que é a sensação de estar conectado e fazer parte de um grupo ou comunidade. E é uma necessidade básica humana que se desenvolve desde a infância, quando nós procuramos a conexão e aceitação com os nossos familiares e amigos. Eu achei interessante este sentimento de pertença, irmãos, porque este sentimento é uma necessidade básica do ser humano. Desde criança, nós procuramos sentir-nos parte de algo ou de alguém. E sabe, eu comecei a pensar que realmente esse é um ataque que o inimigo tem feito à nossa sociedade de hoje. Hoje as pessoas não se sentem parte do seu corpo. Hoje as pessoas dizem que são outra pessoa no corpo de outra coisa porque elas não sentem que pertença. Elas entram na igreja, mas elas não se conseguem comunicar com as pessoas. Elas sentem que não pertencem. Há pessoas até que não se sentem parte do mundo. Verdade? É um ataque que o inimigo tem dado à sociedade de hoje. É eles não se sentirem parte de nada. Mas sabe, quando Deus começa a trabalhar connosco, há uma coisa que Deus coloca em nós. É um sentimento de pertença. Você sabe a quem pertence? Vou-lhe perguntar, você sabe a quem pertence? Você sabe aonde pertence? Você sabe a que reino pertence? Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou de um reino para outro. Diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu quero lhe perguntar, você pertence a esse reino da luz? Você sente que pertence a esse reino? Muitas pessoas hoje batalham toda a sua vida com esta necessidade, porque elas não se sentem parte da família, elas não se sentem parte da igreja ou da comunidade, elas não se sentem parte do mundo onde habitam. Uma das coisas que é restaurada em nós quando estamos nas mãos do oleiro, deixando-nos moldar por ele, é o sentimento de pertença. E sabe onde eu encontrei esse sentimento? Em Ruth. Diga comigo, Ruth. Sabe, Ruth era moabita, ela era da terra de Moabe. E ela era casada com um hebreu que tinha emigrado para a terra de Moabe junto com a sua família. E quando o seu marido, o seu cunhado e o seu sogro morreram, ela viu-se apenas com a sua cunhada, Orfa, que também era moabita, e com a sua sogra Noemi. Noemi, por não ter já nada que a ligasse àquela terra, ela quis voltar para a sua terra. E incentivou as suas noras a ficar na terra de Moabe. Diz que aquela mulher, Noemi, ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, ela já nada lhe prendia àquele lugar, ela queria voltar à sua terra onde ela pertencia, porque Moabe era uma terra idólatra, era uma terra onde as pessoas adoravam outros deuses. Ela não estava ali a fazer nada e ela queria voltar à sua terra e ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth. E diz que disse, olha, eu vou voltar para a minha terra, não venham comigo, não vale a pena, porque olha, já nem filhos tenho para vos dar, mesmo que eu agora tivesse, vocês não iam esperar todos os anos para poder casar com eles, fiquem na vossa terra. E diz que ambas hesitaram, Orfa hesitou, ficou, não, nós vamos contigo e tal, mas diz a Bíblia que Orfa voltou para a sua terra, ela voltou para a casa dos seus pais, ela voltou para Moabe. E diz que Ruth, ela tem a declaração que eu creio uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ruth 1,16. Diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei.
Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu quero explicar o porquê de Ruth. Ruth era uma mulher que ela cresceu em um ambiente idólatra. Ela cresceu num ambiente longe dos caminhos de Deus. Ela nasceu como se calhar muitas de nós nascemos, longe dos caminhos de Deus. Ela não conhecia a Deus. Mas Ruth mostra-nos que o encontro que ela teve com Deus, em algum momento, quando ela casou com aquele homem que veio de Belém, de Judá, em algum momento ela teve um encontro com Deus. Com o Deus verdadeiro, com o Deus único, com o Deus a quem nós adoramos. Ela teve esse encontro e a forma como ela se via fê-la perceber que, independentemente das circunstâncias que ela pudesse estar a viver, ela sabia a quem pertencia. Ela não pertencia ao povo onde ela tinha nascido, ela pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, o que eu quero dizer-lhe é, quando nós estamos a ser trabalhadas por Deus, quando nós temos um encontro com Deus e Deus começa a trabalhar connosco, esse sentimento de que não pertenço a nada, que não pertenço a ninguém, ele sai da nossa vida, porque onde quer que nós estejamos, independentemente das circunstâncias que estejamos a viver, podemos estar no mais fundo do poço, ainda aí eu sei a quem pertenço. Eu posso estar a viver a pior fase da minha vida, eu posso estar a sofrer, eu posso estar a chorar, mas eu ainda assim eu digo, eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo, é a Ele que eu pertenço. E sabe, Ruth, ela tem um historial de viver no meio de idólatras. Mas quando ela conheceu a Deus, ela disse a Noemi, olha Noemi, não me mandes ficar para trás porque eu sei a quem pertenço. Eu pertenço ao Deus que tu serves, é a Ele que eu pertenço, então eu quero estar onde Ele está. E Ele não está no meio não está no meio de Moab, Ele não está no meio dos idólatras, Ele não está no meio de outros ídolos, Ele está, e onde Ele está é onde eu quero estar. Eu quero servir ao Deus Todo-Poderoso, e tu serves a esse Deus, então eu vou seguir-te. Quando você começa a ser trabalhado por Deus ali naquela roda, quando a vida corre, sabe? Sabe quando a vida corre? Sabe como é que é? Quando você vê a vida a correr e meu Deus do céu, a vida corre. Corre? A vida corre. E você está ali na luta, na roda, as coisas a sucederem, e agora é isto, e agora é aquilo, e mais isto, e mais aquilo, e mais um problema, e mais uma circunstância, e mais isto, e meu Deus, socorro. Você continua aqui. E o oleiro continua a trabalhar consigo. E diz, minha filha, vá, há que tirar isto, há que tirar aquilo. Ai Deus, mas dói, isto arranca assim desta maneira. É dessa maneira que arranca, para que tu sejas um vaso purificado, para que tu sejas um vaso de honra, para que eu possa usar-te para a minha obra, para que tu possas ser um vaso que transporta o poder do Espírito Santo. Você está preparada para andar aí? A roda corre, mas será que você está flexível para que o Espírito Santo possa trabalhar consigo, para que o seu pai possa trabalhar consigo, para que o oleiro possa mexer em si e tirar tudo aquilo que é preciso tirar? Se você hoje diz assim, eu sinto isso, eu sinto que não pertenço a nada, eu tenho uma dificuldade em me relacionar com as pessoas, eu tenho dificuldade em me sentir parte de um grupo, eu quero dizer-lhe, isso termina quando você conhece o seu Deus. Então isso é outra coisa que você tem que arrancar da sua vida. E quando nós estamos ali naquela roda, Ele começa a trabalhar connosco. Então, às vezes nós deixamos que as circunstâncias, o que nós sentimos, o que nós não sentimos, dite aquilo ou a quem nós pertencemos. Mas alguém que tem um encontro com Deus, encontra nele o sentimento de pertença. Sabe que não importa onde esteja, o que esteja a acontecer, a incerteza até do futuro. Porque Ruth ia atrás de Noemi, mas ela não sabia nada sobre o futuro. Ninguém lhe contou o que ia acontecer. Você também olha para o futuro e às vezes quer calcular os passos, mas não? Já se deu conta disso? Ela pertence a Deus e onde estiver o seu povo, ela aí estará. Então, quando nós estamos na mão do oleiro, somos como Ruth e é restaurado em nós o sentimento de pertença.
Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu pertenço a Deus. Você pode confiar em Deus na saúde, na enfermidade, nos momentos altos da sua vida, nos momentos mais baixos. Você pode confiar em Deus e dizer: eu pertenço a Ti ainda quando eu não veja nada. Eu pertenço a Ti mesmo que eu tenha que deixar tudo para trás, tudo o que eu conheço, para ir em rumo ao desconhecido. A quem é que você pertence? Diga: eu pertenço a Deus. E por último, aquilo que é restaurado em nós enquanto estamos na roda do oleiro é o nosso coração. Diga comigo: o meu coração é restaurado quando eu estou nas mãos do oleiro. Sabe, quando nós falamos do coração, falamos de todo o nosso ser, certo? O nosso coração é restaurado à medida que a nossa relação com Deus se intensifica. Sabe, eu creio que se nós vamos ver o nosso coração ali como barro, eu acho que devem ser aquelas pedrinhas mais difíceis, porque ali no coração é onde nós guardamos tudo, sim ou não? A Bíblia incentiva-nos e ajuda-nos e diz-nos: olha, de tudo o que tu guardas na vida, guarda o teu coração. Porque dele é que sai tudo o que tu fazes. Dele saem as saídas da vida. Do coração é que sai tudo. Então Deus nos diz para nós o guardarmos. E sabe, devido às lutas, devido aos problemas, devido a circunstâncias negativas pelas quais passamos, devido a certos traumas que nós temos, desafios que nós trilhamos na vida, o nosso coração muitas vezes enche-se de amargura. Você conhece essa? Você alguma vez ouviu falar dessa? Diga lá o nome dela. Amargura. Você conhece essa? Conhece a amargura? Quem é que não a conhece? E quem é que a conhece? Ok. Ela é uma senhora que às vezes nos gosta de vir chatear. Sim ou não? Sabe, às vezes nós guardamos amargura no nosso coração. E pode chegar mesmo ao ódio, ao rancor. E eu sempre penso que a amargura, ela transforma quem nós somos. Ela transforma quem nós poderíamos ser. Porque a amargura, ela também, e nós podemos ver isso na Bíblia, ela também deu a volta a uma pessoa. E foi Noemi. Já falámos de Ruth e vamos falar de Noemi, sua sogra. E nós vamos ver Ruth, capítulo 1 e versículo 19, para falarmos sobre Noemi. Sabe, o nome Noemi significa doce, significa agradável. Mas nós vamos ver que quando Noemi, ela perde tudo o que tinha na vida, certo? Ela perde o marido, ela perde os filhos, ela perde o sustento. Então ela própria, diga comigo, ela própria muda o seu nome para Mara, que significa amargura. É incrível como nós podemos fazer mal a nós próprios. Você já pensou nisso? Claro que o nosso inimigo é o diabo, certo? Mas há lá uma coisa na nossa casa, na maior parte, duvido que alguém não tenha, que se chama espelho. Você já ouviu falar desse amigo, o espelho? É aquele que nos diz o que queremos e o que não queremos ouvir. É? Você tem um encontro com ele todas as manhãs, pelo menos, não é? A gente evita-o e tal. Oh meu Deus, vamos seguir em frente. Mas ele está lá, não é? E às vezes ele diz-nos coisas agradáveis, outras vezes diz coisas menos agradáveis, mas se vamos a pensar, ele diz exatamente aquilo que nós pensamos. E é incrível a capacidade que nós mulheres, e eu penso que é uma característica nossa, vou dizer isto, mas eu acho que é mesmo, a nossa capacidade de autodestruição. Você já reparou na nossa capacidade de autodestruição? Nós nem precisamos de botões. Nós autodestruímos-nos com isto aqui. Não é? Nós somos ótimas para pôr-nos mais abaixo do que aquilo que era suposto ser. Se alguém nos diz: ai, que bonita, olha, foi no chinês, não... O meu não foi, cuidado, não foi. Mas, é sério, não, então, olha, não estás a ver aqui uma coisa... Estás com a cara tão bonita, estás com a pele tão brilhante. Não estás a ver que eu tenho aqui uma ruga? Olha só, olha só. Está cada vez pior. É uma capacidade autodestrutiva enorme. Se alguém nos dá um elogio, nós damos 50 defeitos.
porque somos prós. Alguém é pró nisso? Estamos aqui entre mulheres. Alguém é pró nisso? Quem não seja, ótimo, deve ser pela idade, se calhar. Estou a brincar. Mas nós temos uma capacidade muito grande de autodestruição. E eu acho engraçado como Noemi, ninguém precisou de lhe dizer nada. Ela própria se autodeterminou Mara. Ninguém lhe foi ter com ela e dizer, estás tão amarga. Não, ela própria disse, olha, eu estou amarga, tá? Ela já chegou à terra, e nós vamos ler, Ruth capítulo 1, versículo 19. Diz assim pois foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, estando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Vejam, Noemi tinha emigrado com os seus filhos, com o seu marido, e as pessoas vêm-nas chegar e dizem, olha, elas comoveram-se, olha, é Noemi, não é ela. Porém ela lhes dizia, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É aquelas pessoas que você diz, estás tão bem, não estou, chega para lá. Olha, boa tarde, não é uma boa tarde, saia. Olha, hoje vai ser um bom... Conferência de Mulheres Virtuosas, uhul! Então, Conferência de Mulheres Virtuosas, uau! E a Mara chega e diz, e então, o que é que tem a ser Conferência de Mulheres Virtuosas? Eu estou amarga, tá? Quando eu estou amarga, não me chamem mais doce e agradável, eu não sou isso, eu sou Mara, perceberam? Perceberam todos? Que eu estou mesmo mal, quero que vocês todas saibam que eu estou mal, ok? Essa é aquela capacidade autodestrutiva que nós já não temos. Amém, uau, amém. Então ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21, cheia para ti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, porque depois me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Ruth Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio das colheitas das cevadas. Incrível. Noemi diz, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Eu fui embora cheia, mas eu voltei vazia. O Senhor, o próprio Deus é contra mim. Ele deu-me este mal, Ele fez-me mal. Você nunca foi assim, pois não? Ótimo. Mas Noemi, ela culpa Deus pela amargura do seu coração. E sabe, a amargura muda a nossa estrutura. A amargura muda quem nós somos. Porque a amargura torna-nos amargos, torna-nos tristes, torna-nos solitários, porque uma pessoa amargurada nem vê as coisas boas que lhe cercam. Sabe, o que me impacta bastante é o versículo 21, se puderem pôr, que diz, cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Observe, ela saiu da terra de Belém de Judá, saiu porque havia fome naquela terra, e ela saiu com os seus filhos e saiu com o seu marido. E ela diz que partiu cheia, mas ela volta vazia. E o versículo 22 diz que assim Noemi voltou e com ela Ruth. Ela voltou vazia? Ela voltou com Ruth, que seria só a pessoa que vai transformar a história dela. Que seria só a pessoa que Deus vai usar para transformar a vida dela e para chegar até à genealogia de Jesus. Só que ela não viu que Ruth estava com ela. Sabe, a amargura faz isto nas pessoas. Elas não veem as coisas boas. Elas não veem quem realmente está conosco. Elas só veem o mal. Eu quero dizer-lhe isto. A amargura faz o nosso foco estar no mal. E agora veja isto para todas as áreas da sua vida. Tudo o que nós colocamos o nosso foco cresce. Tudo o que você coloca o seu foco cresce. Você há de reparar isso com a sua própria visão. Se você olha para uma coisa à sua volta com o tempo, à sua volta começa como se fosse a desfocar e você foca cada vez mais aquele objeto. Tudo o que você foca cresce. E isso serve para o bom e para o mal. Quando nós estamos amargurados, focamos no que é mau.
E então isso fica maior ainda. Nós precisamos de aprender a olhar à nossa volta e a agradecer pelas coisas boas. Sabe, Noemi precisava de olhar e perceber que ela não vinha vazia, ela vinha com Ruth. Mas o que é que ela fez? Ela estava tão amargurada que ela se autodestruiu, ela autodenominou-se Mara, ela muda o seu nome. Porquê? Porque quando a pessoa está amargurada, até quem ela é deixa de ser. Você há de reparar que uma pessoa amargurada, ela podia ser uma ótima pessoa, mas por ser amargurada, ela torna-se uma pessoa difícil de relacionamentos. Porque ela está tão cheia de amargura que ela só foca nas coisas más. Diga comigo, eu preciso aprender a ser grata. E isso fará com que essas coisas boas cresçam e tenham cada vez mais impacto na nossa vida. Amém? Mas quando nós estamos na roda do oleiro e nos deixamos moldar por Ele, Ele é quem vai começar a restaurar o nosso coração. Vamos ver só o Salmo 147, 3. Podem subir. Salmo 147, 3. Vamos ler juntas? Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Sabe, Deus é esse Deus poderoso que vai sarar aqueles que estão quebrantados em seu coração. Talvez por causa das lutas e dos problemas da sua vida, por causa de alguma perda da sua vida, talvez o seu coração se tenha magoado, se tenha ferido. Talvez só mesmo Deus intervindo no seu coração é que você consegue perdoar. Mas está na hora de você decidir quebrar com ciclos na sua vida. Há mulheres que vivem em ciclos viciosos. Por exemplo, há mulheres que se envolveram com homens que eram violentos. E por mais que elas saiam desses relacionamentos, elas voltam a envolver-se com outros homens violentos. É um ciclo vicioso. Porquê? Porque a pessoa não sara o seu coração. Porque a pessoa não permite que o Espírito Santo sare as suas feridas. Então eu quero dizer, a roda do oleiro, que eu exemplifiquei através desta roda do oleiro, esta roda, lembre-se, a vida corre. E você é aquele vaso ali no centro. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, você vai acabar por desequilibrar em alguma área da sua vida. Quantas mulheres não estão desequilibradas em tantas áreas da sua vida? Mas quando você está no centro da vontade de Deus, essa é a primeira coisa flexível que você faz. Estar no centro da vontade de Deus. E depois é permitir que Deus comece a restaurar o seu coração. Sabe, eu acho interessante que cada vaso, ele é diferente. Ele tem um destino diferente, um propósito diferente, uma beleza diferente. Mas todos eles podem ser usados. Você é diferente da mulher que está ao seu lado. Essa mulher virtuosa e poderosa, esse potencial tão grande que há dentro de si. E da sua irmã, e da outra mulher. Todas podemos ser vasos nas mãos de Deus. Todas podemos ser usadas por Ele. Só que há áreas da nossa vida que necessitam de restauração. Há áreas que Deus precisa de mexer. Deus precisa de tratar. Porque se não tratar, entenda isso, de todas as áreas que eu falei de 4 áreas. E todas as áreas que eu falei, se elas não são tratadas, você nunca consegue cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Porquê? Porque à medida que você é construída, quando há rachaduras, vai ter que partir outra vez. Sabe, às vezes eu creio que nós acabamos por atrasar planos de Deus, porque não nos deixamos quebrar, porque não deixamos tirar as impurezas. Deus nos diz, filha, tens que perdoar. E nós mantemos aquilo dentro de nós. Filha, olha, aquilo que eu falei contigo, confia em mim. Mas nós não confiamos. Filha, não vais por esse caminho. E nós vamos. E Deus olha para o barro e vê a rachadura. E de novo temos que voltar a ser moldadas. Porquê? Porque não deixamos que as impurezas saiam da nossa vida. A roda do oleiro serve exatamente para isso. Sabe que a roda do oleiro serve para construir o vaso. Mas à medida que ele é construído, o oleiro encontra impurezas. Então nós estamos lá para isso, sabia? Para ser limpos. As mágoas, as feridas, os traumas são tirados à medida que nós nos deixamos moldar por Ele.
Deus quer curar-nos e restaurar os nossos corações, porque um coração ferido não consegue reter nada da parte de Deus. Escute isto, um coração que está ferido, um propósito que não é restaurado, um coração que não está restaurado por Deus, um sentimento de pertença que não está restaurado, uma identidade que não está restaurada, vai sempre fazer com que nós não retenhamos na nossa vida tudo o que Deus tinha para nós. Então Deus precisa de transformar e restaurar, diga comigo, a minha identidade, o meu propósito, o meu sentimento de pertença, o meu coração, para que eu viva o melhor de Deus para mim. Agora eu quero dizer, sabe o que é que em toda a obra, eu vou pôr aqui só mesmo para que os irmãos possam ver ainda melhor. Em toda a obra, em todo o momento em que o oleiro está ali, sabe o que é que ele sempre tem ao pé de si? Sabe? Diga comigo. Água. Em todo o trabalho tem água. Quem é a água? Quem é a água? O Espírito Santo. O tema é guiadas pelo Espírito. Eu quero terminar-lhe a dizer que enquanto você está ali, enquanto você está aqui, sabe, a ser processada, diga comigo, processada, enquanto Deus está a trabalhar consigo, a tirar as impurezas, enquanto a vida passa, enquanto o tempo anda e o trabalho é feito, sabe quem está sempre consigo? Sabe quem é que está a permitir que você seja moldado? É o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo, molda a minha vida conforme a tua vontade para mim. O Espírito Santo, diz a Bíblia que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo eterno. O Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito Santo é quem nos diz, olha, deixa arrancar esta pedrinha, deixa tirar esta impureza. Anda, minha filha, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te amparo. O Espírito Santo é que permite que nós sejamos, o que nos ajuda a que nós sejamos flexíveis. À medida que Ele mexe no barro, Ele usa a água para moldar. Sabe para quê? Para que o barro não quebre. Porque se o seu barro seca, ele vai ficar, certo? Duro e não se pode fazer nada com ele. Mas a água representa o Espírito Santo. E em todo o processo de modelagem, o Espírito Santo está connosco. Diga assim comigo, o Espírito Santo está sempre comigo. É o Espírito Santo que me torna moldável. É o Espírito Santo que me torna flexível para que o oleiro possa trabalhar. Porque a Bíblia diz que Ele nos convence do pecado. Ele nos convence das nossas falhas. Ele convence-nos a aceitar as orientações do nosso Pai, do oleiro. Então, nesta tarde, e porque eu consegui terminar no timing, minhas irmãs, nesta tarde, como introdução ao que Deus quer fazer connosco no resto das sessões, eu creio, deixe tudo aí de lado, feche os seus olhos e permita que o Espírito Santo diga, comece a clamar no seu interior, Espírito Santo, molda a minha vida. Sabe, diga a Deus hoje que áreas da sua vida você reconhece que têm que ser trabalhadas. Diga a Deus que está disposto a que Ele trabalhe consigo. Você está disposta? Diga assim, Deus, eu estou disposta a que Tu trabalhes comigo. Eu quero dizer-lhe, da mesma forma que há vasos de diferentes formas, de diferentes formatos, também há vasos de diferentes idades, há vasos de diferentes estados.
muitas de nós, ou muitas mulheres, às vezes ficam estagnadas com a idade, ficam estagnadas com a família, ficam estagnadas com a profissão, ficam estagnadas com aquilo que querem alcançar, ou ficaram estagnadas em algum momento na sua vida e sentem que não há volta a dar. Mas eu quero dizer-lhe, o Espírito Santo, esta água viva, Ele hoje está aqui. E se você disser, Espírito Santo, molda a minha vida. Faz de mim o que tu quiseres. Faz de mim a obra que tu queiras, como nós lemos lá no início, que o oleiro fazia conforme a sua vontade. Se você hoje diz, molda a minha vida à tua vontade, aí mesmo sentada no seu lugar, levanta as suas mãos e diga, Espírito Santo, molda a minha vida.